Graça e paz, igreja. Nossa, feliz de ver tanta gente aqui. Hoje é um dia importante pra gente, assim, traz uma nostalgia. Quando eu cheguei na Nova Vida, eu cheguei lá na igreja do pastor Humberto, através do Marquinho, né? O diácono Marcos, mais conhecido como Marquinho. E, assim, estava lembrando hoje, conversando com a Cris. A Cris também chegou na Nova Vida através lá do ministério do pastor Humberto. A gente pegou a igreja pequenininha, botava a minha moto lá no cantinho, o pastor deixava eu botar lá no cantinho para não ficar na rua. E o dia até que tomou a decisão e falou, não, vamos parar de pagar aluguel e vamos partir para uma igreja nossa. A gente pegou a época dos ventiladores, da poeira do chão que ainda não tinha piso, aquela coisa toda. E aí lembro que começou pelo ministério, pelo Geração Vida. Vamos priorizar as crianças, vamos terminar a obra primeiro no andar das crianças e depois a gente cuida da gente. E assim a gente vai aprendendo, vai tendo referências na vida da gente, de homens de Deus e de ministérios. E aí quando surgiu no Ministério de Casais, a gente estava conversando sobre chamar um convidado, se alguém tinha um pastor que pudesse recomendar e tudo. Eu falei com o líder, falei, cara, eu tenho um pastor que é uma referência para mim quando eu cheguei na Nova Vida e estava até naquela campanha de 7 semanas. E eu gostaria de convidar. Aí quando eu falei com o pastor Maurício, quem era o possível convidado, o pastor Maurício falou, pô, conheço, com certeza, muito bem-vindo será. E pastor Humberto, o senhor é muito bem-vindo, quero convidar a subir para assumir o púlpito. Uma breve história do pastor. Agora preciso ir lá para conhecer a igreja pronta, que ainda não estivemos lá. Queria pedir a Cris para orar pela sua vida, para a gente estar começando o culto. Vamos orar. Senhor amado Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor, por ter nos trazido até a tua casa, Pai, nessa noite. Ó Deus amado, que tu possas falar ao nosso coração, Senhor, a cada vida que está aqui presente, Senhor, aqueles que também não puderam vir, mas que assistirão ao nosso culto depois, Pai, que possam ouvir, Pai, a tua palavra vinda do alto, Senhor, que tu capacites e dê sabedoria ao teu servo agora nesse momento, Pai, que teu Espírito Santo possa se derramar nesse lugar, Pai, através da vida dele. Te pedimos também pela família dele, Senhor, que tu continues guardando o seu ministério, a sua família, a sua vida, o caminho dele, Pai, e da sua família, por onde quer que andares. Senhor amado, toma nossa mente, os nossos corações nesse momento, para que possamos aprender mais do teu amor, da tua palavra e de tudo que tu tens para nos dizer, Pai Santo. É a oração que fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo Jesus enche o seu coração, sua casa, sua família em Cristo Jesus. Amém? Dá um abraço, um beijinho. Vocês podem dar um beijinho de máscara? Como é que faz para dar beijo de máscara aqui, né? Enfim, dá um abraço aí na sua esposa, no seu marido, em nome de Jesus. É uma honra estar aqui, irmãos. É uma honra, uma alegria. É um privilégio, uma alegria. Deixa eu apresentar aqui a minha esposa, Patrícia. Fica de pé, meu amor, a mulher mais linda que Deus já fez. Com licença a todas as outras irmãs. Mas, amém. A gente está casado há 24 anos. Nos conhecemos na primeira vez que eu entrei numa igreja de Nova Vida. Eu conheci Patrícia, eu fui visitar uma igreja de Nova Vida. Eu estava buscando uma igreja, não era cristão, e veio o desejo de buscar uma igreja. Eu fui convidado, então, por um amigo em comum para ir numa igreja de Nova Vida, ainda como jovem, 19 anos de idade. E aí, quando cheguei lá, até pela proximidade da pessoa que me trouxe, né, tinha um hábito na igreja de, quando tinha um visitante jovem, a juventude vinha para poder receber, aquela coisa toda. E quem veio para poder falar comigo, como eu já disse, até pela proximidade de quem me levou, foi Patrícia. Então eu não fui na igreja pela primeira vez por causa da Patrícia. Mas a segunda vez eu fui por causa dela. Já preciso confessar, pastor, eu já fui por causa dela. Eu gostei muito da igreja lá. E aí a gente foi ficando e eu me converti, me batizei. Daqui a pouco começamos a namorar. E foram 5 anos de namoro, casamos. E somos pais de 3 meninos, o Lucas de 20 anos, o Pedro de 18 anos e o João de 9 anos.
trabalhando no ministério. 2 anos depois de nós nos casarmos, eu fui ordenado ao ministério pastoral. Enfim, estamos aí trabalhando já há tantos anos, eu nem lembro, mas são 20 e tantos anos também, são 24 anos, 22 de ministério, 24 de casamento. Ano que vem a gente completa a boda de prata e é uma alegria. E desde muito cedo a gente trabalhou com família. Mesmo antes de liderar o ministério, a gente liderava a juventude da igreja, e na juventude da igreja onde nós liderávamos, nós começamos a nos preocupar com o ministério de família. E montamos um grupo dentro da juventude chamado AME, que tinha a intenção de preparar os jovens para a família. Deus nos guiou para a criação de um curso de noivos. A primeira turma que nós formamos foi assim, um discipulado de 9 meses, preparando o pessoal para o casamento. E ali as coisas foram. Esse ministério existe até hoje. E a gente, quando assumiu uma igreja, logo a necessidade de cuidar de família muito presente. E a gente foi trabalhando, cuidando de família. A coisa que mais pastor faz é cuidar de família. Os problemas que chegam no nosso gabinete estão sempre relacionados à família. Muito raro que não tenha alguma relação com as relações familiares. Então, a gente começou trabalhando com família e primeiro, de forma instintivamente, juntando experiência daquilo que a gente ouvia, daquilo que a gente tratava, da nossa própria história de vida e tentando ajudar os casais, tentando ajudar a família. Então, a gente foi trabalhando muito forte com isso, mas chegou um momento onde a gente percebeu a necessidade de uma preparação teórica, de estudar realmente, se formar nisso. E Deus nos deu a oportunidade, então, de conhecer um instituto que prepara pessoas. Estudamos, nos formamos como terapeuta sistêmico familiar e de casal e família. Fizemos cursos, sexualidade, se precisar vir aqui ensinar o pessoal aí a questão da sexualidade, pode chamar, pastor, que a gente... Então, uma área tão delicada na igreja, de sexualidade, a gente teve a oportunidade de estudar, nos empolgamos, voltamos a uma cadeira de faculdade, Patrícia está terminando agora faculdade de psicologia, tudo na intenção de poder servir relacionado a essa área de família. A gente ama isso. Então, estar aqui é um privilégio. Não sei quem acompanha lá a Rádio Melodia, toda quinta-feira no Debate Família, eu tenho o privilégio lá de participar lá do debate, lá falando disso. Então, falar de família é algo que amamos, é algo que a gente gosta demais e é um privilégio poder estar aqui hoje. A minha oração é que Deus possa, de fato, tocar ao seu coração aqui, e de alguma forma trazer algo ao seu coração, à sua vida, ao seu relacionamento conjugal, que possa fazer alguma diferença na sua vida. Foi-me proposto um tema difícil, um tema abrangente, que passa por várias áreas, por várias situações da questão familiar. Então, a gente fala um pouco sobre a questão de paternidade. E a gente vai, então, se aventurar, entrar por essa área e falar um pouco destas coisas aqui hoje. Queria pedir a você, em respeito à leitura da palavra de Deus, para nós ficarmos de pé, abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Gênesis 2, 23. Você bem sabe que a família está sob ataque, sob um poderoso ataque. E a gente precisa tratar disso dentro das nossas igrejas. Gênesis 2, 23 diz: E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor e que Ele fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode sentar. Aleluia. Como eu já disse aqui, a família está sob ataque.
O casamento está sob um poderoso ataque do mundo, da mídia, do meio secular, da produção artística. Todo esse mundo que nós vivemos tem atacado enormemente a família, tem atacado o casamento, que é a parte mais importante dentro de uma casa, de um lar, de uma família. E falando de paternidade, pode parecer estranho a gente começar a falar desse tema usando esse texto, usando essa passagem bíblica aqui. Mas é justamente isso que eu acabei de fazer aqui hoje. Vamos falar de família, vamos falar de paternidade, olhando para esse texto de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 23 ali. E por que a gente vai falar de paternidade? Justamente recorrendo, olhando para esse texto, para esses versículos que nós lemos aqui. Porque eu preciso voltar ao início. A gente precisa voltar lá atrás para entender, a partir dali, coisas que interferem na nossa vida e na nossa relação até hoje. Entender o princípio que Deus estabeleceu aqui nesses versículos para nós. E compreender que ele é muito mais complexo e difícil do que pode parecer à primeira vista, quando ali é proposto para nós esse princípio. De novo, princípio que todos nós sabemos. Você conhece esse princípio, tenho certeza. Mas é para ele que a gente precisa olhar. Quando Deus está formando a família, e quando Deus vai formar a família, a gente precisa voltar um pouquinho antes ainda em Gênesis capítulo 2, mas no versículo 18, quando o texto diz lá, Gênesis 2:18, o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aí depois, a gente junta com Gênesis 2:24, onde tem dois princípios. Gênesis 2:18 tem um princípio que eu gosto sempre de chamar a atenção. Gênesis 2:24 tem um segundo princípio, que é esse que mais vamos trabalhar aqui hoje, conversar um pouco com você aqui hoje, de Gênesis 2:24, onde a gente já leu. Por isso, deixará homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui a gente tem dois princípios estabelecidos por Deus na formação da família, do casamento. E esses dois princípios são, bom, o casamento ele tem a missão, tem a função, tem a necessidade de ser bom e ser duradouro. Esses dois princípios, estabelecidos por Deus através desses textos. De forma simples, a gente percebe isso. Gênesis 2:18, a Bíblia diz, Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Ora, se Deus vai fazer algo porque ele percebe que a solidão não era boa e providencia alguém para estar ao lado desse homem criado, para que pudessem conviver juntos, é óbvio que a ideia, então, é que a conclusão lógica simples é de que isso precisa ser bom. Porque se estar sozinho não era bom e ele providencia alguém para estar ao lado, é porque tem que ser bom agora vai ser bom. Então o casamento, ele cumpre o seu propósito quando ele é bom, quando as coisas estão bem, quando o casamento funciona bem, quando há uma vida funcional, quando a gente vive uma vida feliz, não perfeita, porque não há casamento perfeito, porque não existem famílias perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Então não há um casamento perfeito, não há uma união perfeita, mas pode ser feliz, tem que ser feliz. Para cumprir o propósito de Deus na sua vida, no seu casamento, no meu casamento, ele precisa ser bom. As coisas precisam andar bem, precisa ser feliz. Assim cumpre o propósito. A segunda coisa, quando lá diz Gênesis 3, quando Gênesis 2, a partir do versículo 23, quando o homem está dormindo, tira da costela e ele olha e diz, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, então, Adão diz, então, por isso vai deixar o homem, seu pai e sua mãe, para unir-se à sua mulher, tornando-se, então, dois em uma só carne. Lá na frente, Mateus 19, Jesus vai dizer, por isso, o que Deus uniu, ninguém separe.
Então a ideia do casamento é que ele seja bom e que ele seja, esses dois princípios básicos e fundamentais da relação conjugal, é que ela seja duradoura. Duradoura no sentido de até que a morte nos separe. Por isso, para encurtar aqui uma palavra só, eu digo duradoura, durar até que a morte nos separe. A gente viver juntos. Em muitas relações, ou um, ou outro, ou ambos, não são cumpridos. Não são cumpridos. Existem relações conjugais, a gente já tratou, já conviveu com pessoas, já cuidou de gente, que está casada. Estão casados. Vivem juntos, mas não têm uma relação boa. Esses dois desafios nós temos dentro da nossa relação conjugal. Mas não conseguem viver um casamento feliz. Vivem mal. Se acostumaram a viver mal. Se mantêm casados por uma série de razões. Por conveniência, por necessidade financeira, por carências afetivas, por religiosidade, por causa da igreja. Enfim, mantém-se casado por causa dos filhos. Mantém-se casado. E eu, como a Bíblia, graças à Bíblia, é lógico, eu não sou a favor de divórcio, de separação conjugal de ninguém. Mas sou a favor de que os problemas sejam tratados. De que a relação seja tratada. Alguma coisa doente precisa ser tratada. Para cumprir o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é só que a gente viva. Não é só que a gente viva. Eu escutei uma história essa semana de um casal que não se fala há 3 meses. Mas e a relação sexual? Não, eles têm, mas não se falam. Rapaz, eu acho que... Como é que pode um negócio desse? Me explica. Porque eu não consigo entender, irmãos. Mas é assim que as pessoas estão vivendo. E pior, não aqui, graças a Deus, a Nova Vida de São Cristóvão, muito bem pastoreada pelo casal de pastores. Então aqui todo mundo bem, vive bem. Mas nas igrejas aí fora, tem um monte de gente dentro da igreja, que vem para a igreja, que vem no carro, sem se falar na igreja, assistem culto, estão aqui, voltam para casa e não se falam, e não se relacionam, e não tem um relacionamento que glorifique o nome do Senhor, porque se eu quero glorificar o nome de Deus na minha relação, na minha vida conjugal, esse casamento precisa ser bom, precisa ser feliz. De novo, não perfeito, porque não existe perfeição, mas ele precisa ser bom, um casamento equilibrado, funcional, onde os casais, onde o relacionamento, eles sejam parceiros, onde eles possam viver juntos, onde eles tenham uma vida, e não cada um uma vida. Tem gente que está numa relação em que cada um tem uma vida. É o marido que tem a vida dele, tem o celular dele. Eu sei que vocês nunca escutaram histórias assim, mas existem casais onde o marido dorme com o celular preso debaixo do travesseiro, porque a mulher não pode ver o celular dele. Ela não tem a senha do celular dele. Eu sei que vocês nunca escutaram uma história dessa. Mas tem gente que é assim. E aí o marido está ali, o celular dele, ele não larga, a mulher não pode ver. Não sei por quê. Tenho certeza que não tem nada de errado ali. Mas não sei por quê. Nós já tratamos de um casal que o marido morreu. Ele deixou dinheiro no banco. Ele tinha dinheiro. Mas ele morreu e a igreja teve que socorrer a viúva durante um período após a morte dele, porque ela não sabia as senhas do banco para acessar. Então ela teve que ir para a justiça para acessar o recurso do casal que estava no banco. E a igreja teve que sustentar e cuidar da viúva, da família, enquanto esse período acontecia. Que vida é essa, irmão? Que vida é essa? Que casamento é esse? Não, está tudo errado. Então a vida, Deus olhou e disse, não é bom, então vai ficar bom agora, vou te dar alguém para ficar bom. Então tem que ser bom. Então tem que ter um pacto entre nós de não viver de qualquer jeito, porque muitos problemas chegam ao divórcio lá, ou chega a filhos absolutamente desajustados, porque a gente vive uma relação absolutamente destruída.
não satisfatória. Tem que ter um pacto nosso de dizer assim, nós não vamos aceitar nada menos do que a felicidade entre nós. Nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes. A gente vai viver bem, a gente vai viver em paz. Se não está bom, a gente vai tratar das coisas. A gente vai sentar, vai conversar, vai olhar um no olho do outro. Mas tem relação aonde as pessoas têm medo. A esposa tem medo do marido. Ou o marido tem medo da esposa. Como é que pode? A minha esposa tem um sentimento de medo de não poder falar as coisas. Tem esposa ou marido que compra as coisas escondido, porque o marido não pode saber. Então, o meu salário eu compro, eu escondo, aí eu fico guardado lá, e depois que eu passo um tempo já e usa, e o homem não percebe, né? Eu sei que eu estou contando histórias que vocês nunca ouviram falar. Mas aí o marido não percebe, aí ela chega com a roupa, aí você fala, eu nunca vi com essa roupa. Nunca viu? Já usei tantas vezes essa roupa. Você não viu? Não acredito. Mentira, a primeira vez que está usando. É isso. Que vida é essa? Que casamento é esse onde eu tenho coisa escondida dela? Onde ela não sabe, onde ela não conhece? Mas é esse tipo de vida que a gente está vivendo. E esse tipo de vida não glorifica a Deus. Não cumpre o propósito divino do casamento. Isso não é casamento. Para cumprir o propósito divino do casamento tem que ser bom. O problema é que é difícil. Eu tenho uma frase que eu uso dizendo, ser feliz dá trabalho. Dá muito trabalho, porque a vida é construída. Ela vai sendo construída dia a dia. Ela vai sendo trabalhada dia a dia. Ninguém é feliz por acaso ou por sorte. Eu dei sorte na vida. Não. É construção de uma vida que é construída dia a dia. Meu relacionamento hoje não é o que era há 24 anos atrás, obviamente. Ele evoluiu, ele cresceu. Ele foi sendo aperfeiçoado, nós fomos sendo aperfeiçoados. Um foi cuidando, tratando e ajudando na construção do outro. Isso foi uma construção feita a 4 mãos. Então, dá trabalho. E esse outro propósito é que ele seja duradouro. É que seja até que a morte nos separe. Minha esposa sempre brincava comigo dizendo assim, não, quando a gente morrer, a gente vai ficar junto no céu. E eu respondia para ela, é até que a morte nos separe, já cumpri negócio aqui embaixo, já foi, pelo amor de Deus, lá também. Hoje eu digo para ela, tomara que lá no céu também a gente arrume um jeito de ficar junto lá também. Hoje até eu quero. Então, a gente foi trabalhando. E aí, irmãos, nessa construção, nessa ideia de que ser feliz dá trabalho, muita coisa é necessária. Muita coisa é necessária para construirmos essa família feliz. Um casamento bem-sucedido, ele é construído sobre pilares. São pilares. O irmão aqui o André contava aqui da construção lá da Ilha do Governador. E aí eu tive a experiência de construir do nada, né? Vim de baixo, não sei como foi aqui a construção aqui, mas lá a gente construiu os alicerces. E sobem os pilares. Os pilares lá são lançados as estacas. Um prédio que vai subir, são lançadas as estacas no solo. Não sei se tem algum engenheiro aqui, alguém que trabalha nessa área de construção civil, mas entram as estacas. Das estacas, dali se originam os pilares que sustentarão o prédio. Um casamento também é assim. Também tem pilares que sustentam uma construção. São vários numa família. Vários. Hoje a gente vai falar de um deles. A gente vai falar de um desses pilares estabelecidos por Deus, apresentados nesse texto de Gênesis 2, 24. E que eu quero hoje conversar com vocês aqui sobre esse pilar que nos leva à questão da paternidade. Gênesis 2, 24, o texto diz, você conhece, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam o quê? Uma só carne. Segundo esse texto, como eu já disse aqui, um dos objetivos do casamento, então, qual é? Que o casal se torne? Se torne? Você está de máscara, eu não consigo ouvir, né? Então, se torne uma só carne. Esse é um dos objetivos. Esse é o objetivo. Agora, veja. Deus dá a maneira como isso tem que acontecer. Ele diz assim, deixa a mãe, pai e mãe,
se une à sua mulher e tornando-se uma só carne. Então o objetivo é tornar-se uma só carne. Só que antes de se tornar uma só carne, o que precisa acontecer? Deixar pai e mãe. Esse é um dos pilares para a construção de uma família feliz. Deixar pai e mãe. Não sei se alguém aqui mora na casa do pai ou da mãe. Casou, mora junto com o pai ou com a mãe. Não sei se mora aqui ainda. Ou se mora na parte de cima. Não, construir a casa em cima. Né? Construiu lá em cima. Ou se mora no puxadinho no quintal. Faz aquele quintalzão lá. Mora a familiada toda. Aí no dia da Copa do Mundo senta todo mundo para poder assistir o jogo. Lá no quintalzão, todo mundo lá. Não sei se mora. Ou se você mora longe. Se Deus abençoou sua vida, e você foi morar do outro lado do mundo. Alguém aqui mora longe, não? Deus abençoe, irmão. Você ora, hein? Pois é, a gente tem a ideia de que deixar é isso. Eu saí da casa, eu fui embora, agora eu tenho a minha vida. Mas deixar pai e mãe é muito mais profundo do que isso. E muitas vezes a gente não consegue se tornar casal, cônjuge, pai, mãe, porque a gente ainda não fez a primeira parte do processo. E a primeira parte do processo é deixar pai e mãe, para se tornar uma só carne. Então, como a gente não deixou o pai e mãe, a gente casou, a gente foi para longe, mora lá no Japão, passa anos sem se ver, só se fala pela internet, mas não deixou, ainda está preso. E como está preso, não conseguiu andar para a segunda parte, para o segundo passo do processo. Porque o primeiro passo é deixar. Se eu não deixo, se eu estou preso, eu não consigo seguir em frente. Eu não consigo avançar, porque eu estou preso lá atrás. Tem um texto de uma autora espanhola que fala sobre uma cama para 6. Pode botar a primeira imagem. Rapaz, que imagem bonita agora que eu estou vendo ali, que tem a tela que eu estou lá, aparecendo lá, gente. Olha lá que eu estou ali bonito ali atrás, tá vendo? A primeira imagem da família na cama. Botou? Ah, é porque eu não estou vendo lá. Aqui. Olha lá, obrigado. Essa daí. Deixar pai e mãe. Então, essa é uma foto que eu não sei se você consegue perceber daí. Eu pedi para colocar essa foto. Que esse é o primeiro passo, que é deixar. Essa é uma foto que está lá, todo mundo tem uma família ali. E está ampliando aí, não sei se para vocês também está ampliando. Então tem uma família ali. Eu passei meio no improviso. Então, aqui tem um casal. Aonde está escrito pai, tem um homem deitado e atrás dele tem a mulher. Essa foto aqui, então, esse é o casal. E de um lado, eu não sei dizer de que lado, me parece que do lado direito do marido está a família dele, até pela fisionomia das pessoas que estão ali. Então está a família dele. Lá, provavelmente, irmãos, pai, enfim, está lá no fundo os pais e tudo mais. Do lado esquerdo, parece ser filhos e a família dela, junto com mais um casal lá no fundo, que talvez seja pai, mãe dela. Ela parece muito com a senhora que está lá no fundo. Como eu conheço mais a foto, eu consigo ver mais de perto, você não está vendo aí. Mas então me parece que à direita deles está a família dele. À esquerda está a família dela, está assim. Pode deixar essa foto assim? Esse texto que eu falei, dessa autora espanhola, o título do texto é Uma Cama para 6. E a autora diz o seguinte: quando você for casar, vá na loja e compre a maior cama que você puder comprar. Porque nessa cama vão se deitar pelo menos 6 pessoas. Pelo menos. Pode deitar mais, mas pelo menos 6 pessoas se deitarão nessa cama. Sabe quem são?
você, sua esposa ou seu marido, seu pai, sua mãe, o pai dela e a mãe dela. Aí talvez você diga, Deus me livre, cruz credo, sai para lá. Me deitar com meu sogro. Deus me livre, pastor. Pois é, mas deita. A gente não consegue imaginar a influência que os nossos pais exercem na nossa vida, exercem em nós. E que muitas vezes são questões limitantes de nós nos tornarmos uma só carne. Vou usar o meu exemplo para você ver como é que na minha cama deitava tanta gente. Casei. Aprendi com a mamãe que eu não deveria dormir sem camisa. Porque se você dormir sem camisa, entra um golpe de ar de noite. Não sei o que é golpe de ar, deve ser alguma daqueles ataques, algum daqueles golpes lá de Muay Thai, sei lá do que, lá de Jiu-Jitsu. Entra um golpe de ar à noite e você acorda resfriado. Não pode dormir sem meia no pé, porque se você dormir sem meia no pé, vai acordar resfriado de manhã. Eu me casei, passei 25 anos com a minha mãe, só dormia de camisa e de meia. Me casei. Você acha que eu dormia quando? Como quando eu caí? Um calor de 45 graus. Se eu dormisse sem camisa, não sei por que você está rindo, porque se eu dormisse sem camisa, eu acordava espirrando de manhã, pô. Era ou não era, meu amor? Acordava espirrando. Então eu tinha que dormir de camisa e de meia. Minha mãe deitava comigo todo dia ou não? Sim ou não? Olha a nossa casa, olha nós dois, eu e minha esposa. Sou de uma casa onde meu pai e minha mãe, com muito pudor, nunca vi meu pai, nem sem camisa, eu me lembro do meu pai sem camisa. Nunca vi de cueca em casa. Aqueles caras que têm mania de andar de cuecão dentro de casa, aquela cena ridícula do cara andando de cueca dentro de casa. Eu nunca vi meu pai de cueca em casa, nunca vi a minha mãe de roupa íntima em casa, calcinha e sutiã minha mãe, nunca vi. Minha irmã, ela é mais velha que eu, tenho 5 anos a mais que ela. Minha mãe me ensinou, você vai para o banheiro, você leva seu short, porque você não vai sair do banheiro sem cueca, porque sua irmã é menina, e você tem que respeitar sua irmã. Seu irmão não tem que estar te vendo de roupa, de calcinha e sutiã em casa. Então você vai para o banheiro e você já sai do banheiro vestida. Na casa de alguém era assim, irmão? Alguém aprendeu isso também ou não? Ninguém? Levanta a mão para mim. Graças a Deus a sua casa não era bagunçada. Era uma casa organizada, respeitosa, não é? Bem educada. Minha amada e querida esposa. Graças a Deus ela não está com o microfone hoje. Estou falando sozinho e isso me guarda aqui hoje. A casa da minha esposa. Imagina o Mafuá. 5 irmãs, 5 mulheres e ela mesma conta. As 5 irmãs só tinha um banheiro na casa. Mais ou menos escadinha. Você imagina, né? Aquelas escadinhas, né? Com 1 ano e pouco de diferença de uma para outra. Então, no banheiro dela, um único banheiro, uma no vaso sanitário, outra escovando o dente, a outra tomando banho, tudo no mesmo ambiente, e a outra do lado de fora dizendo, vambora, que está na hora. Não tinha ordem e decência lá na casa dela. Não tinha. A casa dela. Ela casa. Casamos nós dois. Deus tem umas ideias que eu às vezes fico falando assim, eu só tá de brincadeira, né? Não, você viu, não tá com o microfone, imagina se tivesse. Juntamos nós dois, vamos nos casar, entro eu. Todo ajustado. Todo certinho, todo educado. E entra ela, irmão. Ela reclama, ela me chama assim, Senhor privacidade. Porque eu entrava no banheiro e falava, minha privacidade, dá licença, fecha a porta aqui, eu quero ficar no banheiro. Irmão, não casei para ver minha esposa sentada no vaso sanitário, dá licença. Não passava no meu sonho. Eu sonho casar para ver minha mulher sentada no vaso sanitário fazendo as necessidades dela. Não passa na minha cabeça, não passava isso. Ela entrou, e aí o choque dessa relação. Porque ela carrega a cultura familiar dela para dentro da nossa casa. E eu carrego a minha cultura familiar
Minha mãe era um anjo, irmãos. Minha mãe era, eu digo para noivos, a gente faz o curso de noivos, eu digo para eles, eu deveria ter casado com a minha mãe, casei errado. Porque imagina, eu chegava do trabalho em casa, 19, 20, 22 anos, comecei a trabalhar, chegava em casa, eu tirava o primeiro sapato, tirava o segundo sapato, jogava lá, deixava a calça jogada num canto, a camisa no outro, ia para o banheiro, milagrosamente no banheiro, já tinha toalha, já tinha o short que eu deveria usar no meu banheiro. Sabe quantas vezes ela botou a roupa que eu ia usar no banheiro lá para mim? Nem na gaveta, eu que tenho que pegar lá, na corda lá, irmão. Eu botava tudo, eu tomava banho, me arrumava, eu saía do banheiro, e onde estava meu sapato? Onde você acha que estava minha calça? Milagrosamente, o anjo chamado minha mãe tinha guardado tudo. Caso, 25 anos vivendo assim, fazia tudo isso para o meu pai e passou a fazer para mim. Então eu aprendi que a mulher fazia isso. Esqueci de combinar. Foi o único detalhe. Esqueci de combinar. Casei. Vamos para a lua de mel. Acabou a lua de mel, voltamos. Primeiro dia de trabalho após o casamento. Cheguei em casa à noite do trabalho. O que você acha que eu fiz com o sapato? Larguei. Primeiro, o segundo, a calça. Fui educado assim, fui criado assim. Era assim que eu aprendi. Nunca ninguém me ensinou. Irmão, nunca me ensinaram sobre colocar roupa no cesto de roupa suja. Aliás, eu nem conhecia isso. Eu nem sabia que isso existia. Não sabia. Aí casei, fui apresentado a um troço chamado cesto de roupa suja, que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí casei, primeiro dia, larguei tudo. Fui tomar meu banho. Achei estranho, porque meu short, minha bermuda não estava no banheiro. Saí do banheiro. Quando eu saio do banheiro, onde você acha que estava meu sapato? Hã? Se tivesse, irmã, estava vindo na minha direção, safado. Não, brincadeira. Nesse dia não, mas depois já está chegando. Por quê? Porque carregamos isso. Porque levamos isso para dentro de casa. E qual é o problema? O problema é que isso cria uma barreira entre nós que atrapalha nós nos tornarmos uma só carne. Porque eu tenho a minha cultura familiar, você tem a sua, e que está aqui dentro, enraizada em mim. Porque eu aprendi a fazer as coisas assim. Então, o que eu aprendi é o certo. E você aprendeu errado. É assim ou não é? Eu aprendi o certo. O certo é esse. Me ensinaram que o certo é esse. O que você aprendeu está errado. Isso não é o certo. Isso não é certo, está errado. O que eu aprendi é que está certo. Meu filho nasceu, o primeiro menino, Lucas. Nasceu. A minha mãe, lembra do golpe de ar? O golpe de ar. Cuidado com o golpe de ar, irmão. Minha mãe, o menino ia tomar banho. O que minha mãe fazia? Fecha a janela. Fecha tudo. Porque se esse menino pegar um golpe de ar, eu que já era velho, casado, não podia pegar o golpe de ar, imagina um menino recém-nascido. Vai morrer se pegar um golpe de ar. Então, fecha tudo. Aí fecha tudo. A mãe dela, na casa dela, ela tinha problema de bronquite. Então, bronquite precisa de ar. Abre a janela. Abre tudo. Vocês estão rindo, irmão? Eu quis matar essa mulher. A gente chegou e falou, chega, chamamos os nossos pais, vamos separar, chega, 9 meses de casamento, não dava mais, vai embora, não dá certo mais, a gente não tem como a gente viver junto. Porque era completamente, aliás, somos completamente diferentes um do outro. Completamente. Então, vamos lá, vamos cuidar. Aí o dia que a mãe dela vai dar banho no menino. Abre essa janela toda, que esse menino vai morrer, precisa de ar para respirar. Então abre a janela. Irmão, vamos dormir à noite. Vamos dormir de noite. Fecha a janela. Abre a janela. Fecha a janela ou abre a janela. É uma guerra, porque um dorme de tudo fechado, o outro dorme com tudo aberto. E precisa de ar para respirar. E o outro, se pega ar, fica resfriado. E assim a gente vivia, e assim a gente vive.
nesse choque. Só mais uma aqui da família, da cultura de família. Minha família. Ano Novo. Geralmente, lá em casa é onde a gente junta a família. Os eventos de família acontecem lá em casa. Então, vamos juntar lá. E vai passar o Natal, o Ano Novo, enfim. Aí, esse ano foi Natal, ou foi Ano Novo lá em casa. Ano Novo. Minha família estava lá. Quando deu 11h30 da noite, a minha mãe... Filho, eu estou cansado. Posso ir embora? A gente já se viu. Feliz Ano Novo. Vou embora para casa. Está na hora de ir embora. Tá bom, mãe. Deus abençoe. Vai com Deus. Dá um abraço aqui. Feliz Ano Novo para a senhora. Feliz Ano Novo para minha irmã. E ali elas foram. Minha família foi embora. 11h30 da noite, minha família foi embora. (6 de janeiro). Cheguei e falei, galera, olha só. 6 de janeiro, irmão. Pô, me ajuda. Já está chegando o carnaval. Vai embora, volta no carnaval, pelo amor de Deus. 6 de janeiro não foi mesmo? 6 de janeiro, irmão. É assim. Que a família dela é tudo junto. É aglutinada. A nossa é dispersiva. Deus podia te ajudar também, podia, irmão? Foi, é assim. É essa cultura. Aí, de novo, estas coisas atrapalham? Irmãos, demais. De novo, cria uma barreira que impede de nós, o texto diz, deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se. A gente vai se tornando uma só carne. A gente vai... Eu sei que uma só carne tem a ver, e o texto bíblico fala isso, olhando para a Bíblia Sagrada, biblicamente, exegeticamente, o texto fala, o tornar-se uma só carne, como diz o apóstolo Paulo, é a questão sexual, de uma carne, de uma conjunção carnal. Mas emocionalmente, nós vamos nos tornando uma só carne. Nós vamos casando nas áreas. A gente não casa no primeiro dia de casamento, a gente está casado em todas as áreas. A gente vai se ajustando, a gente vai trabalhando isso. Essa adaptação vai acontecendo. E, infelizmente, às vezes a gente está 10 anos, 15 anos e não conseguimos fazer isso. A tua família ainda não se tornou a minha família. A minha família ainda não se tornou. Nós ainda não nos unimos. Ainda estamos nesta guerra do eu estou certo, você está certa. E dentro de uma guerra onde a gente não consegue se unir e viver em paz. Então nós estamos aprendendo, primeiro, a conhecer a si mesmo. Porque uma das coisas é isso. A segunda imagem eu queria que colocasse é um texto, né, onde fala algo aqui que eu queria trazer aqui para a gente. Eles vão colocar aí. Quando colocar, me avisa, por favor. Tá bom? É um texto, é uma fala de uma autora, e que eu queria ler esse textinho para nós aqui, que fala uma coisa importante para a gente entender. Quando ele conseguir lá, ele me avisa. Se não conseguir, eu pego aqui e faço a leitura. Mas que fala disso, de um processo. Em primeiro lugar, nesse processo de deixar pai e mãe, em primeiro lugar, eu preciso me autoconhecer. E aí o texto diz assim, ó, olha lá. O uso da liberdade é comumente muito mais limitado pelo próprio indivíduo do que pela realidade. Vamos ler de novo essa frase para a gente ir entendendo. O uso da liberdade é comumente muito mais limitado pelo próprio indivíduo do que pela realidade. A gente fala que é livre. Será que eu sou livre mesmo? Será que eu estou livre mesmo? Ou tem alguma coisa ainda que tem amarras que me prendem? Segue. Na medida em que alguém não se conhece e não tem adequadamente elaborados os seus conflitos infantis, neuróticos, inconsciente, cai facilmente nas armadilhas que ele mesmo armou, tornando-se prisioneiro de si mesmo. Essa é a Yara Anton, que é um livro que fala sobre a escolha do cônjuge. Como a gente escolhe a outra pessoa, muitas vezes sem perceber, dentro dessas carências nossas que temos. O que ela está dizendo? Quando eu não me conheço, eu estou preso na minha história. Estou preso. E aí, gente, eu estou falando de coisas leves.
leves aqui hoje. Que a gente ri, que a gente brinca. Mas eu estou dizendo que deixar pai e mãe é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E nós já tratamos de situações em que ainda não deixou pai e mãe. Começar leve. Por exemplo, alguém que diz assim, eu não bato no meu filho porque eu apanhei demais. E, portanto, o sofrimento que eu passei, não quero provocar no meu filho. Aqui não está a discussão se bater ou não bater, como bater, castigo físico ou não. Aqui está a discussão do seguinte, que eu quero que você pense pelo prisma. Alguém que diz, eu não bato no meu filho porque eu sofri demais e não quero causar nele o sofrimento que eu tive, deixou? Não. Ele está decidindo baseado na história lá de trás. Está preso ainda. Não é livre. De novo, eu não estou discutindo o mérito da questão de bater, não bater. Não estou falando isso. Eu estou falando que está preso ainda. A gente lida com situações muito graves. Nós já lidamos com situações de alguém que não consegue ser pleno na vida sexual porque ainda não conseguiu elaborar situações de trauma lá de trás, de abusos, de marcas, que ainda são impedimento de nós nos tornarmos uma só carne. Carregamos marcas e cicatrizes do passado que nos impedem muitas vezes de nos tornarmos pai. Eu tenho uma enorme dificuldade em relação a isso e trato disso e luto contra isso e estou aprendendo. Porque vocês me viram falar muito de mãe, mas não me viram falar de pai. Por quê? Porque na minha vida, quando a gente costuma falar assim, né? Quando eu me entendo por gente. Então, na minha vida mais madura, já entrando na adolescência, a partir dos 9, 10 anos de idade, que é quando a gente tem as memórias mais vívidas na cabeça, na memória do passado, eu não tinha meu pai em casa. Meu pai saiu de casa e foi embora. Nos deixou, nos abandonou. Ficou 8 anos fora de casa, por conta de aventuras na rua. Preferiu sair de casa. Isso trouxe sofrimento, trouxe marcas, trouxe raiva, que eu precisei trabalhar e lidar com isso. Ele deixou uma filha de uma outra relação. Que horas termina? Mais de 10 minutos? Beleza. Então, deixou marcas, feridas. Ele deixou uma irmã que não é mãe, irmã de mãe, né? Então, de outra relação, é irmã só por par de pai. Mais nova do que nós. Numa situação em que, depois que ele morreu, meu pai morreu, só fiquei sabendo da morte dele 22 dias depois. Porque a última mulher dele ligou para poder dar entrada em inventário, então ela precisava da gente para dar entrada no inventário. Senão eu nem ia saber, porque eu não tinha contato com ele. E aí eu venho a saber da história, essa menina, minha irmã, à época, 13 anos de idade, ela estava vivendo com essa família, mas essa família, ela não tinha nada a ver com ela. Porque depois da mãe dela, meu pai já estava na 5ª mulher. Então a família onde ela estava não era a família dela. Ela não tinha contato com familiar nenhum. Porque meu pai nunca foi dado à família, nem dele. Eu não tenho contato com meus tios, eu não tenho contato com a minha família paterna. Já fui no médico, aí a médica estava fazendo um histórico, perguntou, tem casos de câncer na família e tal? Eu falei, olha, família paterna, eu não sei, porque eu não tenho contato com ninguém, não sei de nada. A materna eu posso falar. E ela então passou o exame dizendo, já que você não tem contato, eu preciso fazer, porque eu não sei se... Você vai ter que fazer o exame, porque eu não sei se sou histórico de família, então... Pode ser que você tenha caso na família, então você vai ter que fazer o exame. Então, ela não tinha, ela simplesmente estava no mundo sem ninguém. Porque aquela ali não era a família dela. Então, o psicólogo orientou num processo, porque tinha a guarda dela, ela tinha 13 anos, e ali eu pedi a guarda dela. Ela veio. Quando ela veio para mim, eu fui buscá-la no dia que tudo resolveu e tal, o processo demorou um tempo e tal.
Quando eu a trouxe para casa, eu peguei lá em Itaguaí, e na época morava na Praça Seca. A gente veio de lá conversando, mas no meio do caminho ela fez uma pergunta assim, como é que era o papai com vocês? E eu comecei a falar com ela, como era papai. Mas eu não tinha nada bom para falar. Naquele momento ali, eu não tinha nada de bom. E eu despejei nela tudo que estava aqui dentro. E falei das coisas ruins com ela. Quando chegamos em casa, ela vira para mim e fala assim, engraçado, eu não conheci esse pai, porque comigo ele não foi assim. Quando ela saiu do carro, eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo veio ao meu coração e disse assim, você não perdoou seu pai. Meu pai estava morto. E de repente o Espírito Santo vai e diz assim, ó, você está carregando ele aí dentro ainda. Deixar pai e mãe para se unir é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Muito mais. E agora eu precisava tratar daquilo. Eu precisava ajustar aquilo. Foram choros, noites, sofrendo, enfim. Até que eu consegui me libertar daquilo. Teve um episódio, aí daquelas coisas de Deus divina, estou numa igreja, posso falar, né? Então, você crê nessas coisas. E aí fiz lá um exercício terapêutico de poder me despedir do meu pai, porque eu nunca havia me despedido do meu pai desde que ele havia saído de casa. Eu nunca tinha tido oportunidade de falar para ele coisas que estavam aqui no coração que eu queria ter dito para ele e não tinha oportunidade. Estava morto, mas eu precisava dizer algumas coisas. Precisava falar. Então eu escrevi uma carta para ele. E foi uma das coisas mais lindas que eu fiz aí nesses últimos tempos aqui. Olha. E ali tive essa oportunidade de tratar daquilo, de colocar para fora. E no primeiro momento pensei, orientado, né, por uma terapeuta, vou levar lá no cemitério, deixar lá com ele. Mas aquilo não tinha significado para mim, porque eu nem fui no enterro. Não tinha nada a ver com aquilo ali. A última boa lembrança que eu tinha do meu pai, sabe qual era? São Januário. Meu pai era vascaíno. E a última boa lembrança que eu tenho com ele de coisa boa, a gente estava em São Januário, vendo o jogo. Então eu peguei aquela carta, li para os meus filhos, fizemos um momento em casa, li, nós choramos, foi um momento tão lindo ali ao redor da mesa, queimamos aquela carta e as cinzas. Eu trouxe aqui, consegui aqui uma oportunidade de deixar essas... Não eram as cinzas do meu pai, mas ela tinha uma carga emocional como fosse aquele momento. Então hoje, quando eu venho a São Januário, até trazer a camisa aqui, esqueci. Quando eu venho a São Januário, o irmão está falando, não pode trazer a camisa do Vasco aqui não, irmão? Pecado, né? Eu ia trazer a camisa. Porque eu vou para São Januário, a minha camisa que eu uso aqui em São Januário é meu pai Rafael. Porque é a lembrança que eu tenho, as boas lembranças. Hoje eu consigo lembrar de momentos bons e agradáveis com ele. Hoje eu me lembro. Tem gente que diz assim, pô, essa parte é ruim, pastor. Ele deixou um negócio ruim aí pro senhor aí do Vasco. Mas hoje eu consigo me lembrar de coisas boas, de momentos bons. Fui com os meus filhos à praia que nós íamos, lá em Sepetiba. Não sei porque ele é tão longe, mas a gente foi lá em Sepetiba na praia, onde nós íamos quando criança. Quantas vezes eu fui àquela praia com meu pai? Tratar dessas coisas, para deixar isso para trás, porque eu não consigo mudar as coisas que aconteceram lá atrás, mas eu posso colocá-las no lugar certo, deixá-las lá no lugar certo. O problema é quando a gente fica carregando estas coisas e junta e traz isso para dentro de casa, e dentro de casa isso me atrapalha. Aí eu me relacionar com a minha esposa, aí eu me relacionar com os meus filhos, a ser um pai completo, porque eu ainda não tratei de certas coisas que estão lá para trás. E olha, para ser sincero, hoje aqui, eu não vim aqui tratar, não tenho essa pretensão, porque eu estou citando coisas aqui que são muito profundas. Se você não tem essas marcas, se você tem boas lembranças lá de trás, glória a Deus. Mas pode ser que alguém aqui tem alguma história que ainda te prenda. Eu não tenho como tratar com isso aqui em cima do púlpito, numa mensagem. A gente fala de coisas muito profundas
e que mexem com muita coisa. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Sabe quando você faz... Esses dias a minha esposa foi no médico. E ela fez um exame. E o médico disse para ela, olha, o diagnóstico é esse. Mas eu não posso tratar. Agora você vai procurar o especialista para tratar. Hoje aqui é como um exame de imagem. Que talvez você esteja vendo. E você está se vendo e descobrindo que você tem um problema. Você tem uma coisa para tratar. E que agora você precisa buscar ajuda. E aí você tem duas formas de encontrar ajuda. Pode ser, sabe, queridos, que hoje seja um dia de milagre. E eu creio nisso. E eu sei que essa igreja também acredita. Porque um toque de Deus na sua vida pode mudar toda a sua história aqui hoje. Um agir de Deus na sua vida pode fazer com que todo esse passado fique para trás. E tudo isso você hoje saia daqui livre para olhar para frente e para deixar para trás, para agora se tornar uma só carne. Com a sua esposa, se tornar um pai, tratando dessas questões. Hoje nós estamos falando de paternidade, e paternidade aqui não é só a questão da paternidade pai, da figura masculina, mas é a paternidade quando a gente fala dos nossos pais. Porque as suas marcas podem não ter sido por um pai, mas podem ter sido por uma mãe. As marcas podem ter sido, as feridas, aquilo que você está carregando, esse peso que não te deixa, redundância, né? Que não te permite deixar para trás, para se tornar uma só carne, podem ter sido feitas por uma violência de uma mãe, de um pai, de um irmão, de alguém lá de trás, que te impede de caminhar, de seguir em frente. Mas pode ter sido pela indiferença, pela ausência, pela falta. Não por aquilo que fez, mas por aquilo que não fez. E você está preso. E estas coisas, enquanto não são tratadas, enquanto a gente não se conhece, a gente está preso. Enquanto a gente não consegue olhar para nós mesmos, para a gente seguir em frente, para ter a consciência de deixar para trás. Uma outra autora diz, quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E é uma verdade. Esses dias a gente tratou de uma situação de uma esposa que o marido bateu nela. Uma agressão física. E a gente começou a tratar. E eu disse, o que você precisa fazer? Eu preciso perdoar. Legal. Vamos puxar? E a gente começou a puxar a história. Começamos aí, vamos caminhando aqui. Vamos entender. Vamos compreender. E a gente vai compreendendo. E aí a gente perguntou para ela, me conta a sua história. Sua mãe, como é a família da sua mãe? E ela contou, a minha mãe é uma família de, eu não sei quantas tias, acho que tinha 3 tias, ou 2 tias, eram 3 irmãs. Essas irmãs, essas tias, elas apanhavam? Também havia agressão física? A tia fulana também apanhou, a outra tia também apanhou, a minha mãe também apanhou. As 3 haviam apanhado do marido. Esses casamentos, eles acabaram? Não, eles perdoaram e seguiram em frente. E a sua avó? Minha avó também apanhava do meu avô. Esse casamento não terminou? Não terminou não, ele também perdoou. E você tem irmã? Tem irmã. E sua irmã também apanhou. E o casamento dela terminou? Não, também não, também perdoou. Te pergunto, aonde ela aprendeu que o marido que bate tem que ser perdoado? Foi na Bíblia? Não. Não foi na Bíblia. Ela não aprendeu a perdoar o marido que bate na Bíblia. Ela aprendeu a perdoar o marido que bate em casa. Essas coisas estão agarradas na gente, irmão. Essas crenças, essa cultura, essa vida estão agarradas. A gente precisa deixar. Sim, pode haver o perdão. De novo, eu não estou aqui defendendo o divórcio. Pode haver o perdão, mas tem que ser tratado, porque senão vai ficar sendo repetido. Você está entendendo? Vai ficar sendo repetido. Então, hoje, aqui, podem acontecer 2 coisas. Como eu disse, Deus é poderoso. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor para orar pela sua vida,
Orar pela sua casa, orar pelo seu casamento, orar por vocês, orar por coisas que talvez você nunca tinha olhado no espelho e nunca tinha percebido, nunca tinha pensado, nunca tinha feito essa ligação. E hoje Deus pode agir e operar um milagre e você sair curado, curada aqui hoje. Deixar isso para trás para se tornar-se o pai, tornar o marido, que Deus deseja que você seja, porque ainda está preso a certas situações que são limitantes e que atrapalham em tornar-se, em seguir em frente. Mas pode ser que o milagre seja um pouco diferente. Eu vou usar aqui uma analogia, como aquela do cego, quando Jesus cospe, passa nos olhos. Você está vendo? Estou vendo meio como árvores. Então vai lá no tanque e se lava. Pode ser que hoje seus olhos tenham sido abertos e você ainda não consegue ver com clareza. Está vendo como árvores. E agora, você vai no tanque. Qual é o tanque? O tanque pode ser o seu pastor, que vai te atender em gabinete e que vai conversar de coisas e vai te ouvir de coisas que vão poder te ajudar e vão poder fazer com que você consiga deixar essas coisas para trás. Com liberdade, não sei, mas creio que não há problema de tratar aqui dessa forma, mas talvez o tanque seja a orientação que o seu pastor vai te dar para procurar um profissional da área, uma psicóloga, um psicólogo que vai poder, quem sabe, tratar de coisas mais profundas. E também é milagre, quando o caminho também vem nessa direção. Esse é o tanque que talvez Deus providencie para você continuar esse processo. O processo começou. Agora ele tem que continuar. Talvez daqui eu não consiga fazer. Agora, você já viu nessa imagem que tem um problema, que precisa ser tratado. Procure ajuda. Procure alguém para conversar. Procure o seu pastor para conversar, para falar, para abrir de coisas que talvez você nunca tenha tido coragem de falar para alguém, mas que precisam ser tratadas. Senão a gente não consegue deixar para trás. Senão a gente não consegue seguir em frente. Eu queria terminar aqui hoje com o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Quando a Bíblia diz, Filipenses 3, 13 e 14. Eu vou fazer a leitura. Creio que você conhece o texto. E o texto diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o mesmo princípio. Paulo diz a mesma coisa. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas eu tenho feito uma coisa, diz Paulo. Eu esqueço, eu deixo as coisas que estão para trás, para que eu avance para aquelas que estão diante de mim. A gente avança sem deixar. Está errado o processo. Eu tenho que deixar para avançar. Então, hoje aqui, a gente está sendo chamado a olhar e a pensar nas coisas que a gente tem carregado. Hoje, quando você deitar na sua cama, pense. Meu sogro também deitou aqui hoje? Será que a minha mãe está deitada comigo aqui agora? Será que eu ainda estou carregando essas coisas que foram faladas lá e que eu carrego isso e que eu acredito com tanta verdade, como que é o certo, e que isso me impede de viver com a esposa aqui? Então hoje você vai fazer um culto de libertação lá na tua casa, lá na tua cama. Sai daqui em nome de Jesus. Espírito do meu sogro, vai embora. Porque essas coisas estão agarradas na gente. E sabe o que é pior? Deixa eu falar uma coisa. Maridão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não teu sogro da sua cama. Você não consegue tirar a sua sogra da sua cama.
Você entende isso? Entende o que eu quero dizer aqui? Você só consegue tirar da sua cama, se é que vai conseguir, a sua mãe e o seu pai. Mas a sua sogra você não consegue. Só o outro. Entende? Porque não está em mim, está nela. E se eu quiser forçar, separa, divide. Eu não consigo. Não tem. Ela não tem esse poder em mim. Só eu. Eu tenho que conhecer a minha história, me entender, para que eu possa viver isso. Quantos entendem? Digo amém. Entende isso, irmãos? Eu errei aqui no meu caminho aqui, mas eu não queria deixar de falar, porque eu não estou acostumado com isso. A gente há pouco tempo começou a trabalhar lá com o filho, a gente tem aberto lá uma livraria para tratar de literatura evangélica de qualidade. E hoje eu trouxe alguns títulos aqui que de repente podem abençoar a sua vida. Queria falar isso antes da gente orar, para quando a gente orar, a gente seguir ali e não voltar a esse tema aqui. Mas eu tenho aqui alguns temas ali que são bons para a família. Relacionamentos saudáveis. E lá o autor ensina o caminho para que a gente possa formar relacionamentos saudáveis, não só na vida conjugal, não só no relacionamento familiar, mas nas relações de trabalho, de tudo. A gente aprender que há pessoas que são tóxicas para nós e que às vezes a gente não consegue lidar isso, não consegue separar e que acabam fazendo mal. Então, ele fala de construindo relacionamentos saudáveis. Ali tem um livro que talvez você já tenha ouvido falar, As 5 Linguagens do Amor. Alguém já ouviu falar desse livro? Maravilhoso. Quem não leu esse livro? Quem não leu o livro? O pastor nunca leu esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Livro espetacular, maravilhoso, que vai te ajudar muito na sua relação conjugal, até de você se entender e entender o outro. Porque nós temos uma linguagem de amor completamente diferente, eu e minha esposa. Eu tenho uma linguagem de amor de presente, de dar presente. A linguagem de amor dela é de toque. E é engraçado porque o autor levanta uma tese que fala de 5 linguagens. E nós geralmente temos uma ou duas. É como se um fala japonês e outro fala alemão. Se vocês não falarem a mesma língua, ninguém vai se entender em casa. Então a pessoa diz assim, mas ele não me ama. E a pessoa diz, eu amo. É porque não está sabendo demonstrar amor, falar amor na linguagem correta. Então, a dela é toque. Então ela quer me tocar. Ela quer estar perto de mim. Ela quer estar perto, assim. Irmão, a minha última linguagem é de toque. Eu digo, não me encosta não, pelo amor de Deus. Sai de perto. Ela quer ver filme, mas ela não quer ver o filme. Ela quer ficar esfregando em mim. Deixa eu ver o filme ali, por favor, agora. Eu já sou presente. Ela não é presente. Esses dias ela comprou um presente para mim, pediu na internet. Aí chegou o presente, uma caixa de papelão. Ela pega aquilo e fala, comprei para você. Quem é presente? Me dá uma caixa de papelão? Comprou isso onde? Na feira? Mas ela estava assim, mas eu comprei para você. O livro ajuda nisso. Tem um outro ali também. Aliás, tem uma Bíblia linda lá para mulher. Uma Bíblia de anotação. Se tua mulher for lá atrás, tu vai tomar uma facada hoje, porque tem uma Bíblia linda ali atrás ali para mulheres de anotação, coisa linda lá, cada capa maravilhosa. Você pode passar ali atrás. Eu sei que tem livraria, pedir a licença ali. Se você puder, tem lá, os livros estão com 20% de desconto hoje. Depois passa lá atrás, se você quiser, se você puder. Amém? Mas a minha palavra aqui é, de novo, volto aqui para a gente orar. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço das coisas que para trás ficam, para avançar para as que diante de mim estão. Deixar pai e mãe para se tornar. Enquanto a gente não deixa, a gente não se torna. E se deixar hoje, a gente viu que é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Posso estar muito longe. Aliás, o pai ou a mãe podem ter morrido, mas eu ainda não deixei. Eu ainda carrego essas coisas que me atrapalham, tanto de ser marido, quanto de ser pai, quanto de viver. Vamos orar? Eu vou pedir ao pastor Maurício para orar. Vou tomar a liberdade de fazer uma primeira oração, para que depois ele possa também orar pela sua vida. Não se esqueça, talvez hoje foram tocadas situações que não foram tratadas, só foram tocadas, que
precisam ser tratadas. Busque ajuda. Busque ajuda para que isso seja tratado. Não tenha medo de compartilhar. Não compartilha com qualquer um. Mas procura seu pastor. Compartilha. Abre o coração. Procure a esposa dele. Talvez uma mulher tem coisas para falar que não sinta vontade de compartilhar com o homem. Quer compartilhar com a esposa. Não sei se a esposa também pode, mas procure, peça ajuda, diga. Ele vai ter a palavra certa para te orientar, para falar, para te ajudar. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai. Toma a nossa vida, Senhor. Foram citadas coisas, situações que provocam dor, que provocam sofrimento, que trazem lembranças, mas que são necessárias de serem tocadas. Que o Senhor hoje, Pai, possa fazer um milagre. Milagre em cada vida, em cada lar, em cada coração. Para que possamos seguir em frente. Para que possamos deixar para trás. Para poder avançarmos para aquilo que está à nossa frente. Toma a nossa vida em Tuas mãos. E nos ajude, Senhor, a viver aquilo que a Tua palavra nos ensina. Que é nos tornar uma só carne. Mas não é possível fazer isso sem fazer a primeira parte do processo. Toma a nossa vida e nos ajude. Em nome de Jesus. Muito bom, amados. Muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, a gente refletir. E o pastor deixou para a gente um exercício hoje, né? Um dever de casa. Eu acredito que quando você chegar em casa, deitar na sua cama, você vai procurar a gente ali, não vai? E se você achar, tá na hora de você jogar para fora, né? A cama é só para 2. Que você consiga, com a ajuda de Deus, com a palavra que você ouviu, receber essa orientação e buscar, como foi dito aqui, a cura, né? Talvez a cura não seja agora, como ele disse, mas ela existe, ela é alcançável, né? Você não precisa viver mal. Como foi dito aqui na mensagem, o casamento é para ser bom, né? Então o nosso alvo é que seja bom e cada vez melhor. E é possível ser bom, né? Talvez você tenha tido experiências no passado, como disse aqui, na tua casa, na tua família. Teu pai e tua mãe não tiveram um bom casamento, mas o teu pode ser bom. Você não está fadado ao fracasso, você não está destinado para a derrota, né? Você pode construir o teu caminho, você pode fazer um futuro melhor. Mas isso você precisa também fazer a sua parte. E Deus já fez a dele. Te trouxe aqui o pastor, te deu uma palavra, né? Te deu uma direção, acordou alguma coisa na tua vida, para que agora você tome a direção, né? E faça o que tem que fazer. É o dever de casa que o Senhor está deixando para nós, né? Eu queria orar com você, como já o pastor orou, agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da esposa, né, por estarem aqui conosco essa noite, e para que Deus continue falando ao seu coração, ministrando, provocando reações, mudanças, coisas que só o Espírito Santo pode fazer, muito mais do que nós, né? Fazer em você, para que você tome a decisão: eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero agir, eu quero tirar todo mundo da minha cama e ficar só ali o meu cônjuge. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite em tua casa. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Humberto, sua esposa Patrícia. Deus, que o Senhor continue abençoando essa família, Pai, que tem aprendido do Senhor e tem vivido uma história nova a cada dia, tem crescido na tua presença. É por isso que estão aqui, de pé, abençoados por Deus, com um casamento de 24 anos, Deus. Muito obrigado por esse casamento, por esse aprendizado, que através de tudo que viveram, podem compartilhar com o teu povo as experiências, as conquistas, e que elas continuem, meu Pai, abençoando seus filhos, sua família, sua prole, sua descendência. Que o Senhor abençoe também a igreja lá na Ilha do Governador, que está sob os cuidados desse casal. Pai, que o Senhor possa dar esta unção a cada dia. E aos teus filhos que aqui estão, ouvindo tua voz, essa voz seja ouvida, Pai, nos momentos em que nós precisamos tomar decisões. Como aqui foi dito, só um pode tirar da cama
os seus próprios pais. Só cada um de nós pode fazer isso. E que haja agora uma determinação, meu Pai, que haja agora um entendimento que nos leve a uma atitude. Que a gente não seja apenas ouvinte da Tua palavra, mas praticante. Que a gente possa sair daqui com uma missão, com um propósito. Eu quero ser feliz, que cada um dos Teus filhos aqui tenha esse propósito. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter um casamento prazeroso, que seja bom, porque Deus não me criou para viver sozinho. Não é bom que eu esteja só. Mas o Senhor me deu um cônjuge, para que com este cônjuge eu tenha a alegria, a felicidade e tudo aquilo que o Senhor deseja para mim. Cada um dos filhos de Deus essa noite tome um compromisso com o Senhor. E que o Senhor nos ajude, através do Espírito Santo, que revela, que fala, que continue falando ao coração, para que a gente possa identificar o caminho a ser tomado. Como foi dito aqui também, se esse caminho é um aconselhamento pastoral, é uma terapia, não importa, mas que haja uma direção. E que a gente faça alguma coisa para que as coisas mudem. Que a gente não assista simplesmente à deterioração, mas muito pelo contrário, que a gente trabalhe pela restauração, pela recuperação e para que a casa de cada um aqui seja tremendamente abençoada. Pai, eu peço ao Senhor, abençoa os casais da igreja. Abençoa, Pai, aqueles que estão conosco, aqueles que vão ouvir essa palavra pela internet. Não importa, mas que o Senhor abençoe para que haja uma transformação e um fruto maravilhoso que nós possamos colher. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.